E aí, pessoal, galerinha, na boa? Então tá. Estava lendo um livro, esse aí que vai aparecer, ó. Numa das páginas, das quais eu não lembro, evidentemente, né? Ele usou o termo modelo associal de sociedade. Modelo associal de sociedade, né? E como se vê, esse livro fala de moral e ética, né? E pum, parei nesse modelo associal de sociedade. Por que eu parei aí? Porque eu adoro palavras. As palavras são interessantes. Quando diz associal e sociedade, já na colisão desses dois termos eu já parei para pensar. Evidente que eu vou falar sobre o ponto de vista do Amilcar, o ponto de vista amilcariano, né? E não o livro. O livro. Foi só para que as pessoas percebam que essa expressão não foi minha, para não ser até plágio, né? Uma honestidade intelectual. Mas então eu fiquei pensando, primeiro, em que contexto foi colocado essa expressão, né? Essa expressão foi colocada no âmbito do liberalismo. Então, o liberalismo, de certa forma, chegaria nesta situação de uma visão asocial, né? Primeiro, gostaria de dizer que asocial não é antissocial. Vejam que o prefixo a significa, prefixo grego, significa ausência de e não contra. Então, antissocial, sou contra a sociedade. Eu não me dou bem em sociedade, né? Há uma repulsão minha em relação à sociedade, né? A significa apenas negação, ou seja, asocial significa eu ignoro, eu estou ausente da sociedade, a sociedade está ausente de mim, né? Então não há uma repulsão, não há um ódio, não há nada contra, mas também nada a favor. Então, do ponto de vista do liberalismo, se produziriam sujeitos associais em sociedade, ou seja, sujeitos que não se importam, sujeitos que não se preocupam com a sociedade, cuidam de suas vidas sem se importar com a vida dos outros. Não que a rejeitem, mas simplesmente estão isentas de paixões no que se refere aos outros, à vida em sociedade. Eu diria até, talvez surja daí a figura do isentão. Percebam que ser um liberal, ou seja, desejar a liberdade, ou seja, a autonomia exacerbada, poderá levar, ou levará, né? Há que se refletir, poderá levar ou nos levará a, a uma ausência de interesse nas coisas que acontecem. Então é um sujeito que não fala sobre as mazelas da sociedade, é um sujeito que não fala da destruição na Amazônia, é um sujeito que não fala sobre política, é um sujeito que simplesmente não fala, ou se fala, são assuntos que não produzem repercussão naquela comunidade onde ele se encontra, porque o interesse dele é sobreviver, viver bem, viver com qualidade, desde que ninguém se meta com a vida dele. Percebe? Esse é o famoso isentão. Ele não se importa. Isso vai em
posição, contraposição a uma visão cooperativa, uma visão comunitária de sociedade. São sujeitos sociais em sociedade, não asocial em sociedade, muito menos antissocial em sociedade, mas sujeitos que entendem que vivem e se desenvolvem em comunidade. E se é uma comunidade, sim, eu me preocupo com a vida dos outros. E os outros se preocupam com a minha vida. Não no sentido da fofoca, evidentemente, mas no sentido de que estamos todos conscientes na comunidade que a minha qualidade de vida depende da qualidade de vida do outro e vice-versa. Tenho consciência que a minha tranquilidade tem a ver com a tranquilidade do outro, a minha segurança com a segurança do outro, a minha qualidade de vida, como eu já disse, tem relação com a qualidade de vida do outro. Sem falar nas questões sociológicas ou antropológicas até, que afirmam que eu só sou gente entre gentes. Eu só aprendo a falar com sujeitos falantes. Eu só aprendo a amar com pessoas amantes. E quanto mais indiferente aos outros, maior dificuldade na minha visão de mundo, porque eu posso sim até me tornar um antissocial. O egoísmo como um afeto por mim mesmo a ponto de prejudicar o outro. O egoísmo é mais do que um asocial. O egoísta é o sujeito que dentro da sociedade usufrui da sociedade em benefício próprio e nada dá de si. Ao contrário, a sociedade é um degrau que ele vai subindo para vantagem própria. Percebem? Então vejam que se nós pensarmos no liberalismo como um movimento pró sujeitos associais, sujeitos indiferentes, porque sujeitos livres, porque sujeitos que se querem autônomos, porque sujeitos que não querem se envolver com o outro. Do outro lado, nós temos o comunitarismo como contrário ao egoísmo. Parece-me que o egoísmo tem muito mais a ver, muito mais similaridade com o liberalismo, com a ideia de liberdade plena, do que com o comunitarismo. O comunitarismo é uma visão cooperativada e, portanto, conflitiva com o liberalismo, conflitiva com a ideia da competição, conflitiva com a ideia de que há espaço para poucos e, portanto, eu tenho que chegar primeiro. Ora, como consequência, quando nós pensamos o nosso estar no mundo, quando nós pensamos no nosso tempo de vida, é imperioso que nós tenhamos, no mínimo, consciência de que caminhos nós vamos tomar. Nós vamos ir para o sentimento, ou vamos ir em direção de ser o isentão, aquele liberal que desde que esteja bem, está tudo tranquilo e, portanto, ele não vê a comunidade, ele não vê a sociedade, ele é um sujeito inócuo, inodoro e incolor, né? Ou nós tenhamos consciência de que podemos optar por uma vida comunitária, uma vida que faça diferença no que se refere à sociedade. Tem a ver, inclusive, me cruzou agora,
a ideia de uma baixa autoestima. Por que me cruzou essa ideia? Alguém com alta, né, com forte autoestima, ele é um sujeito que dificilmente será um isentão, porque ele quererá fazer a diferença. Ele se acha forte o suficiente para qualificar a sua comunidade e fazer a diferença. Ele se acha forte o suficiente para qualificar a sua comunidade e fazer a diferença. O isentão me lembra a possibilidade, não necessariamente, mas a possibilidade de existência de pessoas com a autoestima em baixa, porque eles pensam que não vão fazer a diferença. Eles pensam que são fracos, no sentido de que, ora, sempre foi assim, sempre será, portanto, quanto mais isento, melhor. Quanto mais eu for curtindo o meu espaço aqui, a minha luta aqui pela minha sobrevivência, tanto melhor, porque eu não farei diferença para a minha comunidade. Posso fazer diferença para mim e para a minha família, mas não para a comunidade. E a pessoa que tem a visão comunitária, cooperativa, ela tem a consciência, ou espero que tenha consciência de que ela faz a diferença, né? E que ser isento, optar por uma liberdade plena e pura, no sentido de que eu não preciso do outro e o outro não precisa de mim, pode ser até uma covardia, ou seja, desde que eu esteja bem, que me importa os outros. Portanto, desta fala, eu gostaria que todos que me assistem começassem a pensar, afinal de contas, no extremo, liberalismo em absoluto, comunitarismo em absoluto, aonde eu ando, né? Em que ponto eu estou e em que ponto eu gostaria de estar, o quanto eu sou covarde, enquanto eu sou forte, o quanto a minha autoestima é forte e faz de mim um sujeito que muda a sociedade, muda a comunidade, o quanto é fraca, porque não farei nenhuma diferença. Portanto, moral, ética, portanto, quando eu opino, quando eu falo, liguemos uma régua para termos, pelo menos, consciência de aonde estamos dando maior peso, né? É isso. Um abraço e muita consciência para todos nós. Até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala a pé, senão você morre e vira pão.